pessoas já ouviram falar da Silvia Zimbres, né? E muita gente às vezes cria uma ideia, né? Então, Silvia Zimbres, dermatologista, conhecida, uma clínica bacana, cheia na Vila Nova Conceição, uma professora que viaja o mundo para ensinar sobre injetáveis. Então, algumas pessoas têm uma ideia da Silvia Zimbres, né? Eu tô aqui vestida, toda maquiada, mas muita gente sabe que o meu dia a dia não é assim, né? O meu dia a dia não é puro glamour, né? E muita gente me pede, fala assim, Silvia, conta a sua história, de onde que você veio? Né? Então, assim, aquela história, né? Aquela frase que hoje se usa, quem vê flash não vê corre, né? Então, como que apareceu a Silvia Zimbres? De onde que veio a Silvia Zimbres dermatologista? E é por isso que eu tô aqui, para contar um pouco da minha história, que eu tenho muito orgulho. Eu vim de uma família classe média em São Paulo, meus pais vieram do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Casa Branca. Foram os primeiros da família a estudar, né? Meu pai veio fazer engenharia em São Paulo, minha mãe fez pedagogia em Rio Claro, e eles casaram e vieram para São Paulo. Bom, enfim, eles construíram uma coisa muito bacana, né? Tiveram 3 filhos, eu sou a filha do meio, eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. E meus pais sempre proporcionaram pra gente tudo que eles puderam. E eu falava desde os 5 anos que eu queria ser médica, né? E todo mundo falava assim, gente, de onde é que essa menina tira isso? Porque não tem médico nenhum na minha família. E eu era daquelas que já pegava as bonecas, colocava as bonecas enfileiradas na cama pra fingir que era hospital. Quando não tinha boneca, meu irmão, que era o paciente, enfim. E todo mundo achava aquilo meio estranho. Então, fazer medicina pra mim, eu acho que a gente nasce com isso, né? Eu tenho uma crença que acho que a gente talvez traga de outras vidas, mas assim, eu sempre falei que eu queria ser médica. E quando eu prestei o vestibular a primeira vez, né, em 94, eu cheguei a passar na faculdade, passei na Santa Casa aqui em São Paulo, só que meu pai não podia pagar, porque a Santa Casa ela é particular, né? Ela é parcialmente subsidiada. E aí eu tive que fazer cursinho para prestar de novo, porque o meu pai falava, você quer fazer medicina, você vai ter que fazer numa escola pública. Era USP, Unicamp ou Unesp, porque eu não posso pagar. Bom, enfim, fiz uma prova de bolsa, ganhei uma bolsa no cursinho aqui em São Paulo, no Etapa, e estudei muito, estudava de segunda a segunda, era final de semana tinha simulado, fazia aula de reforço da GV, porque eu tinha que aprender matemática, eu odiava matemática, mas eu tinha que aprender. E assim foi, e aí em 95 eu prestei medicina novamente, e aí passei na USP, na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo mesmo, né, e foi muito emocionante, foi uma conquista muito grande para mim, né? Naquela época não tinha nada de checar resultado em internet, nada disso, a gente ia lá no cursinho, esperava, imprimia a lista e colar na parede e ver o seu nome lá, então foi muito legal, chorava, gritava, feito uma louca, fui com meus pais, foi muito marcante. Então acho que a primeira grande conquista que eu lembro da minha vida foi eu entrar na faculdade que eu queria, da forma como eu queria. Enfim, comecei a fazer medicina, aquela loucura, né? E assim, eu era muito tímida, né? Então hoje quem me vê falando para milhares de pessoas não imagina isso, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E aí, ao longo da faculdade, eu era aquela pessoa que tinha dificuldade até de... eu era tão tímida que eu tinha dificuldade até de apresentar trabalho pros colegas da turma, sabe? Aqueles grupos pequenos de 15 ou 20 pessoas que eram amigos meus da turma, me dava branco, assim, eu tinha que fazer a apresentação. Bom, agora eu vou entregar a minha idade, então a gente usava transparência na época, né? Enfim, muita gente provavelmente não vai nem saber o que é transparência, mas eu colocava a transparência, eu olhava e falava assim, meu Deus, me dava branco, eu não conseguia falar e dar uma matéria que eu sabia. E isso sempre foi uma grande dificuldade para mim. E aí no 3º ano da faculdade, né, meu pai teve uma outra dificuldade financeira, ele perdeu o emprego e trabalhou 30 anos durante uma empresa, saiu, enfim, foi uma época muito difícil lá em casa, né? E você imagina, então não rolava grana nenhuma em casa e eu era uma menina de 20 anos, né? O que uma pessoa de 20 anos quer? Ela quer sair, ela quer ir no cinema, ela quer ir pra balada, ela quer ir viajar e não tinha dinheiro para absolutamente nada em casa. Né? Graças a Deus nunca passei fome, nem perto disso. Mas tinha semana que tinha que segurar o supermercado, eu tinha que esperar a semana seguinte. E eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu preciso ganhar dinheiro, porque eu não quero deixar de ir no cinema, não quero deixar de sair com os meus amigos. Só que eu fazia a faculdade em tempo integral, né? E então eu não podia, estudar de manhã, trabalhar à tarde, eu não tinha opção, né? O que eu vou fazer fazendo medicina? E aí, uma das poucas, né, acho que uma das únicas opções que eu tinha era ir dar palestra em escola pública. Eles pegavam alunos
de faculdade de medicina para dar palestras sobre doença sexualmente transmissível, AIDS, gravidez na adolescência, sobre drogas. E aí eles pegavam alunos de medicina para ir para a periferia para fazer palestra, né? E aí vocês imaginam uma pessoa que não conseguia nem apresentar um trabalho de microbiologia para os amigos da classe ter que dar uma palestra em escola pública. E eu falei, bom, é a minha opção, é o que me resta fazer, então vamos, né? E as palestras eram sempre para pessoas adultos que faziam supletivo à noite, né? E aí eles juntavam 4 ou 5 classes, então era geralmente 80 pessoas, até 100 pessoas que eu tinha que dar a palestra. Não é? E assim foi, nessa época já não era transparência, era slide, gente. A gente colocava no carrossel e passava o slide, né? E a gente chegava com o nosso kit, aí tinha escola que a gente falava sobre DST e AIDS, outras escolas que a gente falava sobre drogas. E às vezes tinha escolas que a diretora, antes de eu começar, falava assim, Silvia, ó, aqui você não pode falar de drogas, porque tem 2 traficantes que moram aqui na comunidade, a gente não pode falar de drogas. Então, era um ambiente, vamos dizer, pouco hospitaleiro, né, enfim. E aí as minhas palestras começavam todas assim, bom, boa noite pessoal, então meu nome é Silvia, nessa hora começava o coro, aquela música bacana dos anos 80, ô Silvia, piranha, então assim, a minha palestra começava assim. Então aquele momento foi aquele que eu tive que juntar todas as minhas forças, engolir a minha timidez, mostrar segurança para eu conseguir fazer uma palestra para aquele grupo de pessoas. E eu falo que aquilo para mim foi o que abriu as minhas portas e o que me trouxe a segurança e a certeza que assim, ensinar para mim era uma das minhas missões. Eu falo que depois de dar aula para aquelas pessoas, eu dou aula para quem for. E para o número de pessoas que for, porque assim, aquilo para mim foi um grande desafio. E isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho quando eu conto a minha história, que assim, todos os meus momentos de crescimento foram momentos de dificuldade. Acho que tudo que te passa nessa vida, tudo que a gente consegue sobrepor, nos faz crescer. E assim, eu nunca imaginava que eu com 20 anos ia descobrir uma nova paixão, além da medicina, que sempre foi, que é dar aula, que é ensinar. No final das palestras as pessoas vinham conversar comigo, meninas que vinham conversar comigo sobre gravidez, sobre doença sexualmente transmissível, ou alguém vinha comentar comigo que tinha experimentado alguma droga, enfim. Então assim, eu vi que eu podia, não só como médica, mas como professora, como educadora, acrescentar na vida das pessoas, né? E assim foi, eu terminei a minha faculdade em 2001, né? E no meu 5º ano da faculdade, a gente tem que escolher, né, qual que vai ser a nossa especialidade, né? E eu sempre gostei de muita coisa dentro da medicina. Eu seria feliz fazendo várias especialidades, né? Então, quando você vê meu currículo, eu fazia coisas de ginecologia, de UTI, de pediatria, né? Então, assim, eu sempre gostei de procedimento, de cirurgia, né? Então, eu comecei a encaminhar a minha carreira para uma parte clínico-cirúrgica. E, enfim, tenho trabalhos publicados de otorrino, enfim, UTI, eu gostava muito de UTI. E tem até um professor meu, Carlos Carvalho, que ele me ensinou muito de UTI, e no final, quando eu falei que eu ia prestar dermatologia, ele falou assim, como assim, Silvia? Pelo amor de Deus, você fez o tanto de coisa que você fez de UTI, você vai fazer dermatologia. E qual que era o problema da UTI, né? A UTI, o feedback que você tem do paciente são feedbacks indiretos. É o exame que melhorou, são os parâmetros do respirador que melhoraram, né? Mas não é aquele feedback direto. Né? Eu amo gente, né? Minha paixão é gente, então eu gosto que as pessoas interajam comigo, que olham, que me abracem, enfim, então eu gosto disso, né? E a UTI não ia me proporcionar isso. E aí, quando eu passei na dermatologia, eu me apaixonei, né? Assim, bom, é o maior órgão do corpo, a pele. E lá eu vi que eu podia fazer a parte clínica, eu podia fazer a parte cirúrgica, né? E naquela época estava começando a engatinhar um pouco dessa parte estética.
Então, naquela época, a parte estética na dermatologia não era vista muito como medicina, né? O professor titular não achava aquilo medicina, né? Mas eu já via que aquilo, eu falava assim, puxa vida, como é poderoso a gente mexer com a autoestima das pessoas. Quem sabe, eu acho que isso talvez possa ser um futuro. Bom, comecei minha residência, né, em dermatologia, fiz no Hospital das Clínicas, na USP mesmo, e já no primeiro ano eu vi que ali essa parte estética, né, era tudo muito rudimentar, né, a gente fazia alguns peelings para acne, a gente tratava alopecia, né, que é queda de cabelo, mas não tinha nada muito desenvolvido. E aí eu descobri que no departamento de cirurgia plástica do HC tinha um curso que chamava Capacitação em Medicina Estética, que era dedicado para plásticos, né? E que lá se fazia tudo, se fazia laser, se fazia injetável, preenchimento, toxina. E aí eu falei, bom, eu vou fazer esse curso. E aí eu me inscrevi no curso. Eram 800 plásticos que vinham do Brasil todo para fazer esse curso. E aí no final desse curso, que eram 5 dias de curso, tinha uma prova que era para participar, para fazer um ambulatório, né? Que era a parte legal, que era fazer a parte prática do laser, dos injetáveis e tudo. Só que o curso era para plástico, né? E eu fui perguntar para a Alessandra Graça, uma grande plástica aqui em São Paulo. Eu falei, Alessandra, eu queria saber se eu posso fazer a prova, né? Eu sou dermatologista, eu sou residente em dermatologia, eu queria saber se eu posso fazer a prova. E aí ela falou, bom, Silvia, é só para plástico, mas você aqui, né, enfim, daqui do HC, faz a prova e a gente vê depois, né? Obviamente, estudei feito uma louca, né? Isso sempre foi uma coisa presente na minha vida. Então, assim, eu estudei muito e prestei a prova, né? E eram 8 vagas que eram para o ambulatório. E fui bem na prova. Aí me chamaram de novo. Silvia, você foi bem na prova, agora a gente tem outro problema. Você foi bem na prova, só que o curso é para plástico. E eu não posso autorizar você a fazer o curso, você vai ter que conversar com o professor titular da cadeira. E lá fui eu, né? Aquela menina, né? Cheguei, entrei na sala do professor Marcos Castro, que era o titular na época do HC. Ele estava com a minha prova na frente. Ele pegou, olhou e falou assim, curto e grosso, acho que durou 5 minutos na sala dele. Bom, você fez a prova, você foi muito bem na prova, você é daqui da casa, pode fazer. Bom, e lá fui eu fazer o curso. Aí tinha outro problema, que eu ia ter que dar uma fugida numa das tardes da dermatologia para fazer o curso, né? Falei, bom, e agora? E aí eu fui, na verdade, conversar com o preceptor, né? E ele falou assim, Silvia, eu acho que você tem que fazer, eu acho que é uma grande oportunidade, mas se alguém me perguntar se eu sei de alguma coisa, eu não sei de nada. Eu falei, tudo bem, pode deixar que se qualquer coisa eu seguro a onda. E assim foi. Foram alguns meses que eu ia uma tarde lá no ambulatório e eu aprendi muito. Então tudo que eu sei de laser, de luz pulsada, de laser de depilação, de tatuagem, todas as tecnologias injetáveis. A primeira vez que eu apliquei Botox foi lá, né? Quem me ensinou foi o Dr. Rodrigo Jimenez, um cirurgião plástico de Campinas, um cara sensacional, a quem eu sou muito grata, aprendi muito com ele. E lá assim foi, né? E eu aprendi muita estética numa época, né? Isso foi em 2002, então a gente tem quase 20 anos, em que a estética não é o que é hoje, né? Era muito diferente. A gente tinha que correr atrás pra gente ter informação, a gente não tinha curso, a gente não tinha nada disso, né? E assim foi, eu comecei, e naquele ano mesmo, um amigo meu, que é o Reinaldo Tovo, ele era amigo dos donos da Academia Runner, eles estavam precisando de uma médica para tocar uma clínica, era meio uma clínica de estética que tinha dentro da Academia Runner, né, que chamava Runner Beauty. E aí eu falei, bom, agora eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi, né? Então, nessa época eu comecei a atender convênio, eu atendia no consultório lá no Campo Belo, e ganhava R$ 8,50 por consulta de convênio nesse consultório. Trabalhava muito, pegava 2 ônibus para chegar no consultório, 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E aí eu trabalhava na clínica da academia, fazendo estética, e atendia os meus pacientes de convênio, né? Olha só, né? Eu falo que eu sempre fui abusada, né? Então, olha só, eu estava no segundo ano da residência e eu decidi que eu ia alugar uma sala para mim, para eu atender paciente, mas fazer a medicina que eu queria, que era atender os pacientes particulares, né? Que eu falei, eu quero ficar 1 hora com o paciente, eu não quero ficar 10 minutos, né? E também não quero receber R$ 8,50 por consulta, né? E aí eu aluguei uma sala em Moema,
Era dentro de uma clínica, a clínica era de um cardiologista, eu alugava uma sala e eu alugava 2 períodos por semana. E aí eu comecei a, né, levar, eu atendia 1 paciente na semana, 2 pacientes na semana, e isso já era muito mais do que eu atendia, atendendo meus pacientes de convênio, né? E fazendo estética e pegando mão lá na clínica e tal. Bom, enfim, em 2004 eu conheci hoje meu ex-marido, né? E ele falou assim: Silvia, vamos montar uma clínica, né? Você tem uma sala já alugada, você já tem um outro paciente, vamos montar uma clínica. E em 2005, né, nós montamos a clínica juntos, ele fazia a parte administrativa, eu fazia a parte médica, e a gente, né, alugou essa casa que eu estou até hoje há 16 anos, aqui na Vila Nova Conceição. Pegamos empréstimo, porque a gente reformou a casa toda, né? Então, obviamente, a gente gastou 4 vezes mais do que a gente imaginava. E ele falava assim: olha, você não quer atender um público classe A, uma pessoa que valorize seu trabalho e que pague o que você acha justo? Então, vamos fazer uma clínica bacana. E a gente montou uma clínica e que nos primeiros 2 anos não faturava nem o suficiente para pagar as contas da clínica, né? Mas eu sempre tive muita, é o que eu falo, acho que muita fé e muita certeza que tudo dá certo, né? Assim, em 2005, 2006, isso não tinha mídia social, né? Não tinha nada disso. O male tinha o Orkut, mas que veja, a gente não usava com finalidades profissionais. E aí o que eu fazia? A gente fez uns cartões que a gente chamou de gift certificate, né? E que a gente escrevia: vale uma consulta com a doutora Silvia. E a gente saía no bairro, nas lojas, né? Aqui na Vila Nova Conceição tem um monte de loja bacana. E aí eu dava para gerente, né? E eu falava assim: olha, eu queria te oferecer uma consulta para você conhecer meu trabalho. E aí ela vinha, eu fazia uma consulta de graça, fazia procedimentos de graça. E obviamente ela gostava. E eu brincava, falava assim: olha, eu tenho certeza que a hora que entrar na porta da clínica é o primeiro passo e já está feito. E aí vinha a gerente gostava, né? E eu falei: então tá bom, então assim, eu vou te dar mais 5 ou 8 gift certificates e você vai dar para suas melhores clientes, né? O pessoal com grana que mora aqui na Vila Nova e tal. E ela levava os gifts e dava. E aí vinha uma pessoa. E assim foi construindo, né? Enfim, e aí hoje, né? Até hoje, apesar de eu ter pessoas que vêm de mídia social, de internet, 90% dos meus pacientes são de indicação, né? Então, às vezes, hoje, 16 anos depois, eu vejo que tenho pacientes que são a 10ª indicação, né? Porque as pessoas trouxeram a família, trouxeram a amiga que trabalha junto. Então, assim, eu falo que eu tenho hoje pacientes, assim, e que estão comigo há 16 anos, né? Então, eu falo que a forma como eu construí, né, o meu grupo de pacientes foi muito sólido, né? Foi devagar, foi um trabalho de formiguinha, mas que eu tenho pessoas que me acompanham há 16 anos. Bom, então eu contei para vocês, né, como é que começou essa minha história de dar aula, de dar palestra, enfim. Isso foi na faculdade, né, e depois, quando eu comecei a clínica em 2005, eu fiquei muito focada em desenvolver e fazer a clínica crescer, né. E aí a coisa da estética, né, começou a crescer muito na minha vida, né, e assim, eu comecei a perceber o quanto que trazer a autoestima para as pessoas é capaz de transformar vidas, né? Então, nossa, eu tenho muitas histórias que eu ouço todos os dias, né, do quanto essa melhora dessa autoestima, né, muda, realmente transforma a vida das pessoas. E eu comecei, alguns anos depois, eu acho que talvez 2007, 2008, eu fui convidada para fazer alguns programas na TV Record, aqueles programas de transformação. O primeiro que eu fiz foi da Ana Hickman, que chamava A Verdadeira Idade, né? Eram apenas mulheres, e todo mundo acho que já viu os programas de transformações. Eles pegam pessoas muito humildes, pessoas que precisam de trato de tudo, né? De dentista, de cuidar da pele, de cuidar do cabelo, banho de loja, né? Roupa e tudo e tal. E eu fazia a parte dermatológica. E aí, nesse começo, eu retomei essa coisa do falar, de dar aula, de falar para a câmera, né? E aí foi uma época sensacional, assim, porque eu me desenvolvi muito, né, como comunicadora. Eu tinha que passar a mensagem de uma forma simples e clara para quem nos assistia. Era o Brasil inteiro que assistia, eram sempre quadros que davam muita audiência.
né? E isso para mim foi muito legal. E nesse momento eu consegui aliar, né, duas das minhas paixões, que era passar informação com clareza, né, para o público que me assistia e tratar o paciente, né? Então, assim, sabe o quanto essas pessoas que foram tratadas, que foram transformadas, muitas elas literalmente mudavam de vida. E essa coisa da estética, da autoestima, isso cada vez foi ficando cada vez mais forte para mim. Depois que eu fiz o programa da Ana, eu fiz o do Rodrigo Faro durante muitos anos, que era o Arruma Meu Marido, aí era de homens, né? Então, também aquela coisa, homens muito maltratados pela vida, por também falta de recursos e tal, e que eu também tratava esses pacientes, né? E tem histórias lindas, né? Então a gente tratava cicatrizes de pacientes, cicatrizes traumáticas que remetiam a momentos muito tristes da vida das pessoas. E aquilo para mim foi muito transformador, né? Nessa época dos programas, foi a época que começou a crescer muito essa parte de injetáveis, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu fazia nos pacientes, eu fazia preenchimento, eu fazia toxina para atenuar ruga, para melhorar a pele. E aí, em 2014, no final de 2013, na verdade, eu fui convidada por uma grande empresa, né, uma multinacional chamada Allergan, que fabrica preenchedores, que fabrica toxina, para ser speaker deles, para dar aula para eles. E isso para mim foi um momento muito importante, muito importante. Assim, a Allergan é uma empresa até hoje reconhecidíssima pela qualidade dos produtos, pelo embasamento científico que eles trazem. E foi nesse momento que eu comecei a ensinar médicos, né? Então, eu comecei a trazer a minha experiência, a minha vivência, né? E isso me obrigou a estudar ainda mais, porque para eu ensinar eu tinha que ser cada vez melhor. E foi nesse momento que eu comecei assim, trazer de volta aquela minha paixão por ensinar. Nisso eu já tinha o meu filho mais velho, o João Pedro, ele nasceu em 2008, né? Então eu falo que nesse momento, a partir de 2014, eu vi que minha vida era um tripé, né? Eu tinha 3 grandes paixões. A minha família, que é a minha prioridade, sempre foi e sempre vai ser. A medicina, que é tratar os pacientes. Eu acho que o médico, ele é uma missão muito linda, né? E dentro da minha especialidade, eu tinha eu podia proporcionar 2 coisas muito poderosas, que era não só a cura, né, porque eu faço doença, eu opero um câncer de pele, mas eu falo que eu curo a alma, né? A hora que a gente devolve a autoestima, a gente consegue trazer uma alegria, literalmente transformar a alma e trazer uma qualidade de vida, né, para a pessoa, né? Não só através de curar a doença, mas de fazê-la sentir a melhor quando ela olha no espelho, né? Então eu tinha a minha família, eu tinha a medicina, a dermatologia, que é muito forte, e o terceiro pé desse tripé, que é o ensinar, né? Eu acho que quando a gente ensina, quando algum médico vem me agradecer e fala assim, puxa, Silvia, eu aprendi tanto com você, ou quando ele me manda uma foto, eu falo assim, Silvia, olha o paciente que eu tratei com a técnica que você me ensinou. A gente está deixando um legado, né? Então eu falo que o dia que eu não estiver mais aqui na Terra, eu estou deixando um legado. Eu estou deixando médicos mais bem formados, que vão tratar mais pacientes, né? E pacientes felizes, que são gratos e que naquele momento de dificuldade, seja física ou espiritual, a gente consegue trazer um conforto, né? Então, essa é minha missão de vida, é meu tripé, é a medicina, é o ensino e é a minha família.